Você conhece o Bom Velhinho, você conhece as origens do Bom Velhinho, mas você conhece as verdadeiras origens do Bom Velhinho? Pois é isso que conta essa publicação da Devir aqui no Brasil, Klaus, escrita por ninguém menos que Grant Morrison e desenhada pelo Dan Mora. Klaus é um quadrinho volume único, 208 páginas, conta uma história completa do que serve como uma origem alternativa do Papai Noel. Papai Noel que a gente conhece no nosso mundo, só que é apresentado, reintroduzido aqui como um homem num contexto de um mundo de fantasia medieval que tem um certo contato com o mundo mágico e tem ali uma história de uma família, do seu passado e o seu papel que desempenhava como um dos guardas de um reino desse mundo mágico. Sem entregar muitos spoilers, é uma publicação de origem, é uma publicação que funciona como um ano 1 do Papai Noel. Um tema que pode ser até um pouco batido para algumas pessoas, mas que é até bem trabalhado por um Grant Morrison bem tímido, inclusive, eu iria dizer aqui. Porque assim, quem conhece Grant Morrison sabe que ele é um cara de muitas viagens, né? Ele já escreveu Invisíveis, ele fez Grandes Astros Superman, ele fez muito quadrinho mainstream, ele fez muito quadrinho alternativo, e ele é um cara conhecido por trazer histórias densas, difíceis, de algumas vezes que te botam pra pensar até demais, de uma forma que você, em alguns momentos, não entende direito o que ele quer dizer, ao menos de primeira. Mas em Klaus, eu diria que o Morrison tá até bem contido. Dá pra você identificar algumas coisas ali que são bem do Grant Morrison, né? Principalmente envolvendo questões de magia e metafísica, mas ainda assim é uma história bem tranquila de absorver e de entender, porque é uma história de heroísmo, traz toda, assim, quase na sua íntegra a estrutura de jornada de herói, né? Desde do herói lá começando desacreditado e despercebido até se tornar aquele grande vencedor, passando pela reviravolta até se tornar um personagem diferente no final. E é isso que Klaus conta, tentando trazer a origem do Papai Noel, explicando a relação dele com brinquedos, e aí tem uma questão envolvendo brinquedos nesse reino que ele vive, as crianças e um duque maldoso, e também, aparentemente, forças demoníacas que surgem mais pra frente na história. Se não fosse uma história de Grant Morrison, né, não teria nenhum desses elementos misturados, mas é Grant Morrison, ainda que seja um Grant Morrison bem diferente do que os fãs dele estão acostumados a acompanhar. E eu queria destacar também o desenho do Dan Mora. Hoje o Dan Mora é um cara super conhecido, principalmente por conta de Power Rangers, mas aqui ele ainda era um Dan Mora quase que em início de carreira, se eu não me engano isso aqui é de 2015, 2016, e a gente tem um Dan Mora um pouco mais, um Dan Mora introdutório, digamos assim, né? Mas a arte também é incrível, é tudo que você já conhece. Se você consome alguma coisa do Dan Mora hoje em dia, você vai super reconhecer o traço dele aqui nas artes internas e em algumas capas que estão presentes. E é uma arte, ainda que seja mais antiga do Dan Mora, ainda é uma arte muito, muito, muito bonita. Então, é uma dupla bem inusitada, Grant Morrison e Dan Mora. Não me informei direito se eles já trabalharam em outra ocasião, além dessa. Olha aqui, essa capa interna muito bonita. Vocês estão... Aí, tá aparecendo. Mas é uma dupla que funcionou bem. Um Grant Morrison trazendo uma história mais básica de super-herói, porque é o que é isso aqui, é uma história de super-herói. E o Dan Mora começando a se sentir em casa com esse tema, tá? Essa publicação da Devir é de capa dura, mas ela pode ser encontrada em algumas promoções porque não chamou tanta atenção, então também não é tão valorizada. Mas se você quer ler um quadrinho diferente, um quadrinho com uma pegada heróica, mas ainda assim com um personagem que não é Marvel, DC e também não é tão popular, né, apesar de ser o Papai Noel, recomendo bastante. Klaus, me divertiu muito. Comprei pelos nomes envolvidos, óbvio, porque Grant Morrison e Dan Mora são alguns dos meus autores favoritos da atualidade, e não me arrependi. Gostei bastante, principalmente porque é volume único. Sei que tem uma continuação, que saiu um pouco tempo depois, mas é como se fosse uma história à parte. Essa daqui é só essa, e o que tá aqui fecha completamente essa proposta que é trazer a origem do Papai Noel. Então, se você encontrar por aí baratinho, tem o link aí na descrição também, caso você queira comprar direto na Amazon ou em alguma outra loja. Klaus, da Devir, que saiu aqui no Brasil, inclusive há bastante tempo. Esse quadrinho é de 2017, eu só fiquei sabendo dele recentemente, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? Espero que você tenha curtido, esse vídeo fica por aqui e até o próximo.